Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a formação de blocos aqui na Câmara de Vereadores. Não de blocos carnavalescos, evidentemente, mas de blocos políticos. Recentemente, alguns parlamentares oficializaram a formação de 2 blocos considerados independentes. No começo do ano, já havia a formação do bloco de oposição. E fora estes 3 blocos, nós temos também a base do governo. No programa de hoje, nós vamos avaliar como deve ser o comportamento do plenário diante desta configuração que está posta aqui na Câmara da Capital. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o vereador André Carus, o vereador Cláudio Janta, o vereador Dr. Tiago Duarte e a vereadora Sofia Cavedon. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o vereador André Carus, para fazer uma análise, desse momento, dessa situação que a gente está vivendo com a formação desses blocos. Nós tínhamos, como de praxe, na legislatura passada, foi marcada dessa forma, com base e oposição, bem marcado dessa forma, assim, base e oposição, alguns vereadores que se colocavam aí na independência, mas não tinham uma formação de blocos formalizada como a gente tem agora. O senhor era da base do governo, e eu lhe pergunto o que motivou, essa base que é formada, tem até um nome, foi colocada Porto Alegre por Todos, que é formada Todos por Porto Alegre, exatamente. PMDB, PDT, PR e PROS, na formação desta base. O que diferencia do outro bloco, que é formado pelo Dr. Tiago, que daqui a pouco também vai dar a sua análise aqui, neste começo de programa. Bom, primeiro, cumprimentando os colegas aqui nesse debate importante. Na verdade, os blocos independentes têm mais temas que unem as suas ideias do que dividem. Isso é uma questão que deve ser colocada preliminarmente. Segundo, esses blocos políticos, eles são de atuação política exclusivamente, não avançam sobre o diálogo que houve na composição dos espaços da mesa ou até mesmo das comissões. Esse diálogo já foi esgotado, especialmente nesse primeiro ano. E nós pensamos no exercício da independência dos blocos, votando naquilo que for bom para a cidade, que seja oriundo do Poder Executivo, e adotando uma postura crítica e colaborativa naquilo que nós entendemos que não é o mais adequado para a cidade. Obviamente que os blocos eles se compõem pelo resultado das urnas, também pela uma disposição dos vereadores de exercerem esse mandato com independência em relação ao governo. E não só o PMDB, que tem a maior bancada hoje na casa, mas também o PDT, o PR e o PROS, têm vereadores que possuem uma contribuição permanente pela cidade, não só pelas suas ações parlamentares, pelos projetos de lei que já apresentaram aqui na casa ao longo das legislaturas. Eu estou no meu primeiro mandato como titular, embora já tenha assumido como suplente em outras oportunidades, mas também são vereadores que já possuem uma experiência, muitos de nós no Poder Executivo, muitos aqui já acumulando alguns mandatos na casa, e isso vai fazer com que essa independência seja exercida em favor da cidade. Nós não queremos nem estar num extremo de defesa intransigente daquilo que propõe o governo e nem num extremo de uma oposição que vá só se pautar pela crítica. Nós queremos sempre ter a liberdade para avaliar os projetos que vêm do Executivo, as matérias que vão passar por essa casa, de maneira responsável, e que a cidade certamente vai ganhar com isso, os cidadãos, os porto-alegrenses de um modo geral. Deixa eu lhe perguntar, aproveitando, nessa sua primeira fala, vereador, o senhor que é do PMDB, que tinha como candidato o vereador Sebastião Melo, e daqui a pouco o pessoal pode estar pensando, quem está nos assistindo, por ser do PMDB, e por ter perdido a eleição, pode que se forme daqui a pouco uma crítica mais ferrenha à atual gestão? Eu coloquei isso no início, Vou dar um exemplo concreto dessa legislatura. Na sessão extraordinária do dia 2 de janeiro, nós votamos, a bancada do PMDB, favorável à reforma administrativa que num primeiro momento contemplou criação ou extinção de órgãos municipais. Aguardamos agora uma nova etapa dessa reforma. Votamos favoravelmente, inclusive alguns vereadores do PDT na mesma direção. O resultado das urnas, ele logicamente que nos coloca numa posição de total liberdade para adotar essa postura de independência. Mas nós não queremos fazer com que um bloco independente como o nosso esteja aqui a serviço de um terceiro turno da eleição.
até porque isso não contribui em nada para a cidade. Perfeito, obrigado, vereador. Vereador Dr. Thiago Duarte também participa de um outro bloco, né, de um outro bloco independente, que é formado pelo DEM, né, que é o seu partido, PSB, PRB e PSD. Queria que o senhor, na mesma linha do que colocou o vereador Caruso, falasse um pouquinho sobre a identificação desse bloco, né, e o que diferencia, né, do bloco composto pelo vereador Caruso. Eu acho que quero agradecer o convite, um pequeno reparo. Vamos lá. Tem a rede. Né? Então perfeito. Nós somos um bloco de 5 partidos, é importante destacar isso, com uma experiência muito grande e uma contribuição grande para a cidade. Temos 3 ex-presidentes no bloco. Eu, o vereador Mauro Pinheiro e o vereador Ailton Ferronato, de 5 partidos diferentes. Nós demos apoio a uma candidatura, a eleição de Porto Alegre, e pensamos na cidade de forma global, né? Eu acho que o Caruso foi muito feliz na colocação dele, da independência do bloco. Eu acho que há uma evolução do parlamento, como tu estava colocando. Então, na legislatura anterior, nós tínhamos, eu até fazia parte, tinha uma afinidade de votação muito grande com alguns vereadores, inclusive o Janta, e nós nos colocávamos independente, né? Nós não estávamos com a oposição e nós não éramos base do governo, né? Eu nunca me considerei base do governo. Nós nos colocávamos numa situação de independência, né? Aquilo que era positivo para a cidade, nós apoiávamos no nosso entendimento. Aquilo que não era positivo para a cidade, nós fazíamos às vezes uma oposição, uma contestação, melhor do que oposição, uma contestação até às vezes mais contundente do que a própria oposição, principalmente na questão da saúde, né? A temática que a gente tem um vasto conhecimento aí, modéstia à parte, um vasto conhecimento da cidade. Então, a tônica do bloco é uma afinidade política que já remonta à época da eleição, sem nunca, como bem disse o Caruso também, sem nunca querer provocar aqui um terceiro turno de eleição, né? Eu acho que a eleição se esgotou, a cidade apontou para um candidato que acabou sendo eleito prefeito, que hoje é o prefeito da cidade e que precisa ser respeitado em função disso, mas que o parlamento sim tem que dar a sua contribuição, porque ele significa a totalidade do pensamento político da cidade. Quem ganha o executivo é a maioria, né? A maioria do pensamento político da cidade apontou para o candidato Nelson Marquesan ser o prefeito. Agora o parlamento tem a globalidade, a totalidade do pensamento político da cidade. Então ele atua, além de legislador, como um certo poder moderador na cidade, para poder mediar conflitos, para poder efetivamente expressar até para o executivo a globalidade deste pensamento. Ok, obrigado, vereador. Vereadora Sofia, também seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Como é que a oposição encara, né, a formação desses blocos aqui, nessa configuração que está posta aqui no Legislativo, né? De forma muito positiva. Já tenho dito isso, cumprimento o vereador Janta, o vereador Thiago e Caruso, que a experiência que nós vivemos nos outros 3 mandatos, das 3 eleições de prefeito, Fogaça, Fortunati Mello, foi uma experiência de um grande bloco de situação, né? Com uma maioria larga, tranquila, e acho que isso não favoreceu exatamente o que está colocado aqui, né? Que esse parlamento seja o reflexo de uma pluralidade maior de pensamento na cidade de Porto Alegre, né? Porque a eleição majoritária, a escolha de um prefeito majoritária, se elege um projeto em detrimento de outros, vamos dizer, na prefeitura, mas exatamente a sabedoria do sistema político eleitoral, que tem muitos defeitos no Brasil, mas tem essa sabedoria da diluição de poder através dos parlamentos, né? O parlamento com um papel fiscalizador, o produtor de políticas públicas e mediador, como diz o Dr. Thiago, né? Ouvidor, né? Ou seja, mais um canal de acesso da população às políticas públicas e à incidência sobre as políticas públicas. E é exato uma verificação proporcional.
Então, com tantos partidos e com tantas possibilidades de compreender o mundo, de entender as políticas públicas, era muito ruim um bloco tão grande e que respaldasse o governo anterior, por mais que tivesse alguns independentes, né? Porque as sugestões, as críticas da oposição não tinham muita força. Tá? E a gente está fechando um ciclo que todos nós avaliamos como ruim para Porto Alegre agora, do desequilíbrio econômico, né? De iniciativas, é verdade, de obras na cidade importantes, mas sem o cuidado técnico, sem o planejamento adequado, enfim, com distorções no funcionalismo, todos identificam. E isto a gente fica lembrando, né, que o nosso bloco de oposição, PT, PSOL e PCdoB, na época, alertavam, votaram contra, discutiram, mas não tiveram força. Eu acho que agora, com a formação destes dois blocos, que tem algum grau de continuidade do que era antes dos governos anteriores, acho que tem algumas identidades que nós divergimos e por isso nós estamos todos num bloco de oposição, fica claro, mas acho que é muito positivo porque nós teremos uma discussão mais aberta, mais dialogada, mais transitiva dentro dessa Câmara, né? Okay. O PT e o PSOL apresentaram candidatura, também não estão aqui para disputar a eleição, reconhecem o direito e a necessidade de uma boa gestão do prefeito Marquesan, né? Mas temos projeto, temos compreensão, temos diagnóstico e queremos potencializar aí, achar soluções. Nós não apostamos no quanto pior, melhor, não apostamos nisso, queremos que a cidade ganhe com a gestão nova e com esta Câmara mais plural. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereador Cláudio Janta, apresentando aqui a base do governo, né? Nós falávamos um pouco antes aqui de iniciar o programa, né? Uma missão que vai ser uma boa missão, né? Um bom debate aí que vai se colocar, né? Diante de quem for, né? O líder do governo aí para fazer essa articulação, né? Na busca de consenso, na busca da discussão de projetos, né? Então, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, né? Desse, como base do governo aqui, para discutir um pouquinho de como é que essa configuração, né? Pode influenciar na movimentação do plenário aqui. Eu queria primeiro cumprimentar a todos que estão aqui, né? A todos os blocos, né? Os vereadores aqui que representam a oposição, né? Os blocos independentes que aqui estão, né? As pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu acho que os desafios eles surgem na vida da gente, né? Todos eles. Na legislatura passada aqui nós tínhamos o bloco do governo, que era bem significativo, tinha 24 membros, né? Tínhamos a oposição com 9 e nós criamos um bloco aqui que não deu todo esse destaque, que era 3 vereadores. Mas eu acredito que nós ajudamos a fazer a diferença aqui nessa casa, né? Junto com a oposição, né? O que era bom para o município de Porto Alegre, nós apoiamos, muitas vezes a oposição também, né? Apoiou isso, né? E fizemos muitas críticas, né? Críticas na tribuna, críticas no voto, com projetos, né? Depois o Thiago se somou junto aí conosco nesse bloco, né? Então, eu acho que os blocos, eles têm o seu papel, né? O seu papel de ajudar a construir uma cidade, né? De fazer a crítica construtiva, dar a saída, né? De dialogar. O governo hoje aqui na Câmara, o governo tem 10 na sua base, né? Já que um já foi para o bloco do PMDB, PDT, né? PR, né? Que estaria na base do governo, né? A base do governo seria a PP, Solidariedade, claro, PTB, PSDB e Novo. Essa base, a princípio seria o Novo também, né? Mas tem votado independente o Novo, né? Autonomia. Tem votado com a sua autonomia. Então seria a princípio essa base. Eu acho que o governo tem aí 90 dias, né, a contar do início da sua posse para apresentar um projeto que essa casa construiu e aprovou, que é o Prometas, né? Eu acredito que ali nós teremos uma boa discussão do que o governo quer, que o governo pensa, né, em fazer. Essa casa, dia 2 de janeiro, deu 120 dias para o governo apresentar a sua estruturação. Né? Acredito que daqui a 120 dias também chegará nessa casa a sua estruturação. Né? E eu acredito que todos nós aqui, os 36 que aqui estão, querem o melhor para Porto Alegre. E nós vamos, em conjunto
construir isso, independente de oposição, independente de blocos que tem aqui nessa casa, nós vamos procurar o melhor para Porto Alegre, como procuramos, né, no outro mandato. Eu acredito que os blocos são bons para oxigenar a democracia, os blocos são bons para buscar a discussão, buscar o diálogo, né. Eu acredito que com o tempo, como diz os antigos, no andar da carruagem as melancias vão se ajeitando, até porque no governo hoje participa membros de todos os partidos, né? Todos os partidos estão representados no governo, todos, sem exceção, né? O secretário da Saúde é vinculado ao PT, o secretário da Cultura é vinculado ao PSOL, né? Então todos os partidos hoje estão no governo, participam do governo, né? Estão contribuindo pelo governo, né? Isso foi um critério adotado pela administração, não tem o carimbo, né, de ser uma administração tucana, uma administração abalista, uma administração do PP, uma administração do SD, não, uma administração de Porto Alegre. Os melhores quadros, independentes de partido, hoje estão no governo, estão somando e entrando para o governo. Perfeito. Vereadores dos blocos independentes aqui, nesse meu lado aqui, vou fazer uma pergunta que parece até um pouco óbvia, assim, mas eu acho que vale essa pergunta, né, para que a gente possa deixar claro também. E uma outra questão que eu queria colocar para a gente trazer ao debate, né? A formação dos blocos para os integrantes dos blocos, na hora de votação, ela vai realmente votar em bloco, ou os vereadores que estão nesses blocos vão ter a independência de fazer a sua escolha, de votar de acordo, enfim, com a sua... A nossa ideia, tanto do Democratas, quanto do PRB, quanto do PSD, quanto da Rede e quanto ao PSD, é de procurarmos votar em bloco as questões. É claro que isso não pode, é muito boa a tua pergunta, não pode influenciar na independência de temas capitais para cada vereador. Então, o fato de estarmos juntos ideologicamente, pensando na cidade, pensando nos temas da cidade, não pode impossibilitar que, porventura, em determinadas circunstâncias, se tenha uma opinião divergente, né? Acho que isso sim faz bem à democracia. O respeito às questões, às bandeiras individuais de cada um dos 5 partidos e de cada um dos 5 vereadores é que fazem a grandeza do bloco, né? Então, esse é o princípio que nos norteia. Nós já temos um cronograma, um organograma, nós teremos reuniões periódicas, vão ser às segundas-feiras em torno do meio-dia, né? Nós vamos fazer uma rotina de discussão de projetos, de discussão de CPIs, de discussão de chamamentos de secretários, enfim, nós vamos ter uma rotina de trabalho parlamentar, bloco. Uma coisa que, por exemplo, eu nunca tinha tido aqui na Câmara, né? E eu já estou indo para o 3º mandato. E a ideia é que nós possamos ter uma posição de consenso, mas isso, volto a dizer, não irá no nosso bloco amplo e democrático, isso não interferirá na independência de algum dos nossos membros, segundo temas específicos. Vereador Caruso? Bom, nessa linha também do Dr. Thiago, nós temos o propósito de votações, debates sobre diferentes matérias, que ela se materialize também nas votações, mas claro, respeitadas as afinidades maiores de cada parlamentar com uma causa, com uma bandeira, e é assim que nós temos discutido isso no conjunto do bloco. Nós, inclusive, fizemos um movimento, porque há muitas questões que vão vir para exame da casa, que nós também temos muita afinidade com o bloco independente. E nós, inclusive, estamos organizando para os próximos dias uma reunião dos 2 blocos independentes para avançar nessa discussão, né, sobre determinadas matérias. E como foi bem lembrado aqui pelo vereador Janta, nós temos, na minha avaliação, 3 oportunidades para que a sociedade acompanhe esse novo momento do parlamento agora, não dividido, mas composto por esses blocos, o comportamento do parlamento em relação
ao Poder Executivo, que obviamente cria, né, a expectativa versus realidade no imaginário das pessoas. Nós temos a apresentação do plano de metas, é uma emenda à lei orgânica, foi promulgada pela Câmara, é uma evolução importante do processo democrático da cidade. São Paulo foi a primeira metrópole brasileira a experimentar o plano de metas, né? E ele torna ainda mais transparente e faz com que o gestor guarde uma coerência com o seu plano de governo apresentado no processo eleitoral. Então, na apresentação do plano de metas, que deve ocorrer até o dia 2 de março, nós vamos ter uma linha daquilo que pretende o Poder Executivo e, naturalmente, isso vai traçar algumas diretrizes também de relacionamento com o Legislativo. Um segundo ponto que eu considero muito importante é aquilo que nós já aprovamos, foi os 120 dias para a nova etapa da reforma administrativa. Nós temos que discutir ponto a ponto aquilo que já se inicialmente colocou, que é a redução dos custos da máquina pública, a redução dos cargos comissionados, né, uma otimização do gasto público, que eu acredito vai vir agora de forma concreta nessa etapa da reestruturação. E um terceiro ponto que deve ocorrer também no mês de março foi um requerimento aprovado de convocação do atual secretário da Fazenda e de convite do anterior, que inclusive foi um requerimento da oposição, mas que muitos vereadores da base do Bloco Independente votaram de maneira favorável. Por que a importância desse momento? Nós vamos poder esclarecer qual a real situação financeira vivida pelo município, por quem atualmente é responsável por essa gestão e por quem lá esteve. Perfeito. Então é importante que ali se expressem, né, as posições dos diferentes blocos da casa. Perfeito. Ainda sobre essa questão dos blocos, vereadora Sofia, nós temos a formação de 2 blocos independentes, mas a oposição mais à base. Do ponto de vista da questão ideológica, né, como é que a oposição avalia isso? Né? Não teme que daqui a pouco possa ficar um pouco mais isolada ou esse debate ele deve ser um pouco mais ampliado no sentido de formação de consenso em algumas questões aí? Eu acho que é o contrário, acho que nos retira mais um pouco de um determinado isolamento, né? Porque era um isolamento artificial, né? Eu acredito que aquela grande maioria dos governos anteriores, ele estava muito vinculado à participação no governo de forma partidária. E aí faço uma pequena observação sobre o teu tema, Janta, de que todos os partidos estão no governo, né? Podemos ter alguns secretários que têm um histórico mais de esquerda, chamados pelo Marquesan, mas não partidariamente, né? Eu desconheço, inclusive, que o secretário da Saúde tem afiliação partidária. Temos muito acordo com as pesquisas que ele fazia na universidade, com o seu posicionamento sobre os mais médicos, por exemplo, sobre o mérito que ele tem de investimento no sistema público, na facilitação. Ele trabalhou muito na questão da consulta por telefone, enfim. Mas não é partidário e não é uma decisão do PT. Nós não participamos, o Partido dos Trabalhadores não participa do governo. Então, mas a nossa compreensão também é, a partir dos anúncios e do debate eleitoral, que o prefeito Marquesan, apesar desta vamos dizer assim, desvinculação de um determinado partido e trabalhando com banco de talentos, com qualidade técnica, ele tem uma visão de mundo, né? E acho que ali nós vamos ver se nós encontramos identidade nos blocos de independentes independente o Todos por Porto Alegre, né? De alguns contrapontos. Eu tenho certeza que o Thiago, por exemplo, é municipário e ele tem uma trajetória trabalhista, enfim, eu cito o Thiago, mas o Caruso já encontramos muita identidade com o meio ambiente, então tem nesses blocos identidades temáticas que libertam-se, né, por não estarem todos na mesma base do governo. Porque para ser rebelde, estando na base do governo, não é fácil, tem que ser um Thiago maluco da vida, né? Maluco do DEM. Maluco do DEM. Então, a gente sabe disso porque a gente já foi governo, né, Thiago? Né? A gente mesmo sabendo que era salgado difícil, nós temos uma postura, o PT, de uma centralização maior sendo o governo. Então, é importante que eu acho que esta diversificação de blocos vai libertar compromissos temáticos que nos interessam muito.
E nós queremos essa unidade e vai ser muito bom para Porto Alegre. Então, nesse tema dos municipários e da crise econômica, né? O caminho mais fácil é um corte, essa ideia de que parece que massificada ou generalizada, senso comum, que funcionário público é um peso, né? Bom, isso nós não concordamos com isso. De outro lado, nós temos acordo com distorções que aconteceram, né? E que nós não conseguimos que a base do governo nos ajudasse a segurar a partir de pressões setoriais, colegas meus, municipárias, mas enfim, mas são pressões que prejudicam o todo, né? Prejudicam. Então, assim, vamos encontrar identidades para encontrar um caminho que não seja penalizar o funcionalismo público, reduzir política pública. Que bom que esses blocos têm autonomia para fazer isso. Isso vai ajudar muito, inclusive, o governo marquesano. No segundo bloco, a gente pode até entrar em alguns temas mais específicos, que se for da concordância de todos aqui, a gente pode até ampliar um pouquinho mais essa discussão a partir do olhar dos blocos aqui no Legislativo. Vereador Claudiano, para a gente encerrar esse bloco aqui, o vereador olha aqui, começa a rir. Tá por cima da cabeça. Tá bem. Não, tá louco, eu vou virar uma carne magra. Não, eu acho interessante essa questão de governo, não, né? Eu fiz uma análise das votações dos vereadores aqui nos 2 últimos anos, né? E, por incrível que pareça, são poucos vereadores do governo que honraram, né? O que a Sofia disse assim, eu vim de uma escola que tu tá junto, é centralismo democrático, né? Eu e o Thiago, na última legislatura, votamos mais no governo, com o governo, que éramos independentes e muitas vezes oposição, votamos muito mais do governo, o nosso índice de votação com o governo chegou a 54%, eu e ele. Tá? Eu e ele, 54% do que vereadores que eram da base. Verdade. Que chegaram a 30%. Tem vereador da base que chegou a 30%, 32%. Sumia da base. Os caras somem do plenário, os caras não votam, os caras... Né? Então, tem uma base assim, isso eu tenho dito para o prefeito, tem uma base assim, é preferível não ter. É preferível não ter, é preferível tu ter lá 15, 10, seja lá o que for, 18 espartanos, pessoas que vão estar presentes no plenário, votando, dialogando, né, buscando voto, interferindo, discutindo, convencendo, do que tu ter pessoa que só diz que é da base. E chega na hora do voto, esse voto não aparece. Esse voto não aparece. Como é que a oposição tinha 9 e fez 4 CPI aqui na casa? 4 CPI aqui na casa. Uma resultou até em confisco dos bens do ex-prefeito. 4 CPI aqui na casa. Mas que não foi rejeitado pelo juiz. Sim, mas confiscou, entendeu? Sabe? O promotor pediu. Sim, mas o governo denunciou e o governo disponibilizou seu tempo a trabalhar em função de 4 CPIs aqui da casa. Teve assinatura. Teve assinaturas e não fizemos mais porque chegou o CPIs no período eleitoral, que aí nós tivemos que se dedicar à eleição e achamos que ia virar campanha eleitoral o negócio, não quisemos fazer, mas nós fizemos 4 CPI aqui na casa. 4 CPI aqui na casa. Com uma oposição de 9. Sendo necessário, sendo necessário no mínimo 12. E todas as CPIs teve mais de 14 assinaturas. Mas agudos, problemas agudos. Não, né? agudo, mas teve, Sofia. Teve. Claro, ou seja, aconteceu. Aconteceu, e teve outra legislatura que não saiu CPI com problemas agudos também. Não saiu CPI. Teve outra legislatura que não saiu CPI. Né? Então, o governo estava fragilizado mesmo tendo uma base de 24 membros. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo. Hoje nós estamos falando aqui no programa sobre a formação dos blocos políticos aqui na Câmara de Vereadores. Em seguida a gente volta para trazer mais detalhes, sabe? De repente aprofundar algum tema aí que esteja na pauta aí que vai refletir aqui no plenário, com certeza. Voltamos já, fica aí. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 33 20 35 97.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos discutindo aqui no programa a formação dos blocos políticos no Legislativo da capital, a partir da formação de 2 blocos independentes, mais oposição, mais base do governo. Queria colocar para o nosso debate, na abertura desse bloco, alguns temas comuns, né? Assim, alguns temas que estão aí na pauta e que vão passar, evidentemente, aqui pelo plenário, né? Como, por exemplo, né, eu queria ver o posicionamento dos blocos e como é que deve se dar essa discussão, por exemplo, em relação à reforma administrativa, né, que já a primeira fase ela já foi aprovada, precisa de ela ser adaptada aí na sequência. A questão da situação financeira mesmo do município, né, e as suas consequências em relação a cortes em algumas áreas e em relação ao funcionalismo. Então, alguns temas que estão aí na pauta do nosso dia a dia, né, que vão se refletir aqui também no Legislativo. Começa com o vereador Caruso. Bom, primeiro eu acho que nós temos um processo que se deu já na aprovação da reforma, que é a redução de 22 secretarias do município. E o PMDB, os partidos que compõem o nosso bloco independente votaram favorável à reforma, porque há um consenso na sociedade que é preciso reduzir o gigantismo da máquina pública, que muitas vezes acaba, pela burocracia, pelos entraves que provoca, retardando políticas públicas, investimentos, uma série de coisas. Mas, acompanhado disso, e é a expectativa que nós temos dessa reestruturação que virá numa nova etapa, é a materialização dos números. Quanto que representou de economia real para os cofres públicos a redução de 37 para 15 secretarias, né? E também, acompanhado disso, uma garantia de permanência de políticas públicas importantes que frequentemente recorrem a essa casa segmentos organizados da sociedade. E aí cito alguns exemplos. Direito dos animais, que houve a extinção da seda, e, no entanto, há uma cobrança sobre a manutenção efetiva das políticas públicas nessa área. Direitos humanos, da mesma forma, né? Como se mantém uma política de direitos humanos inclusiva nessa área? E para pegar esses 2 exemplos que mobilizam, né, de maneira expressiva a sociedade. Na área da saúde, né, pegando aqui um gancho já colocado pelo Dr. Tiago, nesse primeiro ano presido a COSMAN, nós temos tido de parte do governo um relacionamento muito cordial e aberto ao diálogo. O secretário Erno, inclusive, já esteve com a COSMAN por 2 vezes, uma aqui na casa ainda durante o recesso e agora, há pouco, visitamos ele tratando de temas específicos. Mas tem 3 temas que foram pauta do debate eleitoral que nós temos que enfrentar, e acredito que toda a economia de recursos que seja proveniente da reforma, e ela também deve acompanhar a redução dos cargos de confiança. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Janta falava da independência na legislatura passada, vamos falar da atual. O PT apresentou, se não me engano foi a vereadora Sofia autora, uma emenda na votação da reforma dia 2 para redução de 30% de CCs. Teve o meu voto favorável, por exemplo. Que aí alguns colegas me questionaram, eu voto em redução de CC proposta pelo PT ou pelo Marquesan. Isso é uma questão de coerência com o momento, né, que nós temos que avançar. E também é um consenso na sociedade que não se pode mais gastar. Tem cidadãos que prestaram concurso na área da saúde, prestaram concurso para a Guarda Municipal, que estão aguardando ser chamados, e eu acredito que essa economia deva repercutir. Então, os 3 temas que eu entendo que foram muito debatidos na eleição e que de alguma forma nós temos que carimbar isso nas matérias que forem debatidas na casa e convertidas em lei, é a saúde. Além dos repasses constitucionais obrigatórios, nós temos que cada vez mais investir e qualificar a promoção, a assistência, os recursos humanos, a educação da mesma forma e também a geração de empregos. São 3 itens que o prefeito trouxe na eleição e que eu acredito que nessa reestruturação que virá, agora até abril, vão estar contemplados, né? E se não tiver, nós vamos forçar dentro de um debate com a base, né, com os vereadores e com o executivo para que isso aconteça. Perfeito. Doutor Tiago? Então, o nosso bloco já tem discutido e na base, no cerne da nossa formação, isso foi matéria de muito diálogo na questão da diminuição da máquina pública municipal. É impossível um município, mesmo do tamanho de Porto Alegre,
ter 28 secretarias e 10 departamentos. E nós, a grande maioria de nós, que tem experiência administrativa, que já foi secretário, nós temos no nosso bloco pessoas que já foram secretárias municipais em vários períodos, tanto período PT, quanto período fora do PT, quanto período Fortunati, e há um consenso nisso. Não há como Porto Alegre ter 28 secretarias e 10 departamentos. E nós não devemos, numa época de crise tão pronunciada como a atual, ter secretarias de meios. Os meios têm que estar em cada secretaria. Então, não há que se falar em secretaria de acessibilidade. A acessibilidade tem que estar em cada secretaria. Não há que se falar em secretaria do trabalho. O trabalho tem que estar em cada secretaria. Não há que se falar em direitos humanos. O direito humano deve estar em cada secretaria. Ainda mais uma secretaria de direitos humanos, por exemplo, que eu, coerentemente, inclusive na sua formação, votei contra, né? Tem uma secretaria com 5 secretários adjuntos e 5 estruturas. Não há como continuar patrocinando isso tudo. Essa é uma questão. Então, a redução da máquina pública. E a redução da máquina pública tem que ser casada com serviços na cidade mais efetivos e eficazes. Nós não podemos continuar com a dificuldade em serviços, principalmente na periferia da cidade, principalmente nas regiões menos aquinhoadas na cidade, como nós temos tido, né? Então, estas duas coisas, elas têm que necessariamente caminhar juntas, né? E isso nós temos plena concordância entre nós. Com relação à saúde, o que foi trazido, na verdade nós acreditamos em 3 grandes temas para a cidade, que toda a população advoga e toda a população tem na ponta da língua. É saúde, educação e segurança, né? No que concerne a saúde, nós não podemos mais conviver com um hospital de mais de 400 leitos fechados, por exemplo, que é o Hospital Parque Belém. Nós não podemos conviver com este hospital tendo um aparelho de tomografia computadorizada de última geração, comprado com dinheiro público, de emendas parlamentares de deputados federais, parado há mais de um ano. Um aparelho que poderia fazer 200 tomografias por mês e as pessoas esperando há mais de 2 anos por uma tomografia computadorizada. Então, há que se casar, sem dúvida nenhuma, uma diminuição da estrutura do Estado, né? E aqui nós não devemos demonizar CC, aqui nós não devemos, eu tenho muito medo quando se demoniza partido político também, dizendo que tudo vai ser do tal do banco de talentos, né? Tudo vai ser do tal do banco de talentos, tem muita preocupação com isso. Então, nós temos que conjugar diminuição da máquina necessária em tempo de crise, mas com uma finalidade: melhorar os serviços da cidade. Serviços da cidade mais efetivos e eficazes. Vereadora Sofia, nesse sentido de impactos, né, de reforma e serviço. O que nós também, acho que muito parecido com o que o vereador Thiago está falando, mas preocupada porque eu acho que alguém ajudou a montar todo esse governo fragmentado e grande, e que está aí. Nós temos muita divergência de que essas políticas que são transversais, eu citaria a juventude, Thiago citou algumas e nós concordamos, citaria a juventude, né? O trabalho com a juventude tem que ser feito pela educação, pela cultura, pelo esporte. Então, o que acontece? Não dá para ser hoje uma aglutinação que está proposta pelo prefeito Marquesan que não resulte em competência de gestão, né? E nós não acreditamos que competência de gestão seja terceirização. Então, o prefeito Marquesan agora anunciou que vai terceirizar o mercado público. Ora, para nós, uma competência de gestão é valorizar os permissionários que estão há anos ali, num diálogo profícuo, num uso adequado do recurso que entra, considerando a opinião da população, e não pegar e terceirizar, entregar para uma iniciativa privada e obter lucro, porque esta frase foi dita, falada pelo prefeito Marquesan. Eu vou dar a gestão e ele vai obter lucro. Obter lucro, tudo que é público for entregue para obter lucro, terá custo, deixará de ser gratuito, né? E nós temos que ter política pública gratuita, popular, inclusiva. Então, esta divergência nós vamos explicitar muito se continuar essa ideia de que entrega, né? Entrega, para diminuir a máquina, entrega espaço público.
Por quê? Porque esporte, lazer, cultura são direitos e a forma da gente criar teia social, enfrentar a questão da segurança, né? E descobrir talentos, oferecer alternativas de projeto de vida. Então, nesse sentido, essa reestruturação que nós esperamos, de um lado, né, que ela venha a partir de um diálogo com os funcionários, porque este para nós é o outro tema da degradação das políticas públicas. Eu sei que o Janta concorda com isso, aqui está representando o governo. Os municipários se desresponsabilizam se eles não são parte da gestão. Então, a gestão que está muito ruim e que é fragmentada, então a gente vê a cidade de Porto Alegre feia, lá a calçada, as intervenções urbanas, aqueles fios, aqueles emaranhados de fio que nós víamos antigamente só nas vilas, a gente vê na Protásio Alves, na frente das lojas, de um comércio adequado, está tudo emaranhado. Por quê? Porque não tem fiscalização, não tem uma intervenção unificada para entrar a telefonia, para entrar o gás, então detona as calçadas, então assim, nós temos que trazer os municipários para a gestão. Então eu espero que essa reestruturação seja resultado do diálogo com os municipários de cada secretaria, e eu tenho certeza que eles têm sugestões, eles têm diagnóstico e eles querem participar da gestão para otimizar, para melhorar, eles sabem aonde não funciona. O desprestígio dos funcionários, né, em função de terceirização e de CCs, ajudou a ter tantos problemas com as obras, né, em especial os técnicos, engenheiros, arquitetos, enfim, o povo também funcionário meio, né? Então, isso é uma questão. E que o Prometas, as metas, muito bem, as metas, o prefeito precisa encontrar uma forma também de incluí-los, e incluir a cidade na produção de metas, né? Não é a despeito da cidade que eu coloco metas. Eu fui eleito, agora eu coloco metas. A cidade tem demandas concretas, apareceram na campanha, mas se baixar na população organizada, por exemplo, no orçamento participativo, o prefeito vai perceber, vai ter claramente quais são as demandas, vai construir metas reais, junto com a população e comprometendo os municipários, né? Então eu quero encerrar dizendo isso, né? E nós precisamos rever o tema da terceirização, né? Não é terminar com ela, mas a dignidade dos funcionários terceirizar, a forma como eles são envolvidos, né? Senão há um descompromisso com a qualidade do serviço. Vereador Janta? Os desafios, eles são desafios de uma cidade que ele vem de século, né? A cidade foi construída voltada para o rio, do rio para dentro, e ela vem sendo construída. E nós vamos enfrentar esses desafios. O Thiago citou aqui o Parque Belém, como um hospital que poderia abrir 4 leitos. Né? Se tu juntar o Espírita, são 1.000 leitos. Porto Alegre já vai a 1.300 leitos. Se tu juntar o Vila Nova, se tu juntar o da Restinga, que abriu a meio pau, se tu abrir a UPA da Restinga, que há necessidade, se tu abrir outros hospitais que estão fechados em Porto Alegre, tu chega com 2.000 leitos em Porto Alegre. Necessidade da população. Mas para isso tem que sentar com a União e dizer para eles: nós precisamos de recursos, porque o prédio é a coisa mais fácil do mundo, construir prédio. Agora, e quem bota lá dentro? Equipar, pessoal. Quem bota lá dentro o pessoal, quem bota a infraestrutura toda. Então nós precisamos sentar com a União e construir isso. Eu acredito que quando o prefeito escolheu o secretário da Saúde, é por esse link que o secretário da Saúde tem com a União, esse link que o responsável pelo hospital de pronto-socorro tem com a União, com o hospital de clínicas. Então essa possibilidade de abrir novos leitos em Porto Alegre. O orçamento participativo do ano passado, que eu participei de todas as temáticas, de todas as assembleias do orçamento participativo, o primeiro tema escolhido foi a questão da saúde. O secretário da Saúde, semana, entregou as câmeras frias, que era uma reivindicação de todos os postos, de todas as unidades de saúde. Então, foi o principal tema de todas as temáticas do orçamento participativo, de todas as reuniões do orçamento participativo. A outra questão foi a segurança pública, que hoje não é só um problema de Porto Alegre, é um problema do Brasil inteiro. E isso nós temos que discutir com a União, não vai ser somente a nossa guarda municipal que vai resolver isso. Outro grande tema que essa casa se debruçou, eu fiquei na CUTAB por 3 anos, é a questão da habitação. A população não comporta mais viver nas condições que vive. Então nós vamos ter que resolver isso aí.
E isso se resolve na união. Quando eu falo em união, né, o telespectador deve estar dizendo, vem cá, o Janta diz que a solução tudo é união. Não, porque a união ela detém 62% do que é arrecadado. Cada R$100 que a gente arrecada em Porto Alegre, R$62 vai para a União. Então ela tem que nos dar a contrapartida, nós temos que ter projeto. E aí quando chega no final do ano, tu ouve os ministros, tu ouve o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento dizer que sobrou dinheiro porque não teve projeto. Então eu acho que a primeira coisa que o governo tem que fazer, além de resolver as coisas diárias da cidade, é criar um grande banco de projetos. Pegar, como a Sofia disse, os arquitetos da prefeitura, os engenheiros da prefeitura, botar numa sala e fazer projeto para essas áreas. Isso é imprescindível para nós. É imprescindível para a cidade de Porto Alegre chegar no final do ano e não ouvir dizer que sobrou dinheiro que voltou para o Tesouro porque não teve projeto. Então nós temos projeto para essas áreas. Isso é imprescindível. E é imprescindível que no Prometas apareçam as demandas da eleição, que foi um projeto que foi eleito na eleição, dizendo que ia botar o vídeo, um monitoramento na cidade, né, a abertura dos postos de saúde até às 10 horas, né, as questões de enxugar a máquina pública, que vai ser enxugada, está sendo enxugada. É possível, né, vereador, que venha nessa segunda fase do plano de reforma administrativa, que venha já essa materialização de números do que foi economizado nesse... É possível que venha, né? É possível que venha, porque se tu está extinguindo a secretaria, tu vai extinguir cargos e valores na secretaria. Custeio. Né? O custeio, se tu pega o que nem foi dado aqui, a Secretaria de Direitos Humanos. Então, na verdade, eu sempre disse que não era o número de secretaria que serve, porque tem mais 5 no Direitos Humanos. Tem mais 5 no Direitos Humanos. Então, se tu extinguir aquela estrutura, está extinguindo 5 secretários, 5 secretárias, 5 motoristas, 5 carros. Só que os adjuntos não foram extintos, lembra? Não, mas os adjuntos eles vão sair com o tempo. Eles vão ter que sair. Que eram os 5, reforma, né? agora eles vão ter que sair. Né? Então tu vai ter lá o secretário da pasta e o secretário de Direitos Humanos. Não vai ter aqueles 5 tudo para baixo. Tu vai ter políticas para a juventude. Claro. Tu vai ter uma política para a juventude. Tu não vai ter um secretário da juventude com toda a estrutura, com prédio, com isso. Tu vai ter o cara com uma sala, desenvolvendo políticas para a juventude com metas. Quando a gente fala em pró-metas, é que ele vai ter metas para desenvolver. Né? Então a gente espera que isso ocorra e que seja e é o melhor para a cidade de Porto Alegre. Né? Hoje em dia, eu sempre uso o exemplo dos trabalhadores, porque é o que eu sou e é quem eu represento. Para concluir. O trabalhador, quando tem uma crise, o trabalhador, quando alguém na família fica desempregado, a primeira coisa que a família faz, se reúne e vê o que dá para cortar. E eu acho que é isso que o prefeito está fazendo, reunindo e vendo o que dá para cortar. Perfeito. A gente está chegando ao final do programa, mas eu queria fazer mais uma rodada aqui com os nossos convidados para as despedidas, evidentemente, mas para colocar mais alguma questão que ainda possa, que não foi colocado, que cada um dos senhores e da senhora gostaria de deixar como recado aqui até para quem está nos acompanhando. Um minutinho para cada um para a gente fazer a despedida e dar esse recado final. Começa com o vereador Caruza. Bom, primeiro eu acho que esse debate vai ser muito bom para o amadurecimento democrático da cidade, né? O Poder Legislativo é o canal de expressão da sociedade e ela vai buscar identidade naquele parlamentar, naqueles blocos, onde ela sentir mais contemplado os seus valores, né? Os seus ideais. E essa composição, diferente do que nós temos, por exemplo, dos blocos no Congresso Nacional, que muitas vezes atendem a interesses espúrios, que são contra até o interesse público, o interesse do cidadão, aqui na Câmara de Porto Alegre nós temos blocos que foram formados a partir de ideários próprios, né, de posicionamentos em relação ao governo e também de posicionamento em relação à expectativa da sociedade. Eu acredito que esse modelo de formação no universo dos 36 vereadores vai ser de extrema importância para que se exerça, né, aquilo que a Sofia colocou muito bem. É importante o exercício da liberdade para que não se tenha nenhuma amarra. E o Janta expressa um pouco isso, né? Ele é da base do governo, mas nem por isso se exime da postura crítica que possa ter a temas do governo, porque isso também vai numa linha de colaboração, de achar o melhor caminho daquilo que a cidade espera. Perfeito. Vereador Dr. Thiago? Eu vejo com uma expectativa muito positiva a formação dos blocos. O nosso bloco tem encarado dessa forma e seguramente para nós termos mais efetividade e eficácia
dos serviços públicos. Eu acho que nós precisamos de que o pensamento político na cidade possa ser expressado de forma independente, né? E é isso que carrega o nome do nosso bloco, e é assim que nós pretendemos atuar na casa. O tema do funcionalismo público nos é muito caro. Eu acho que é um tema que nos une a todos, e que realmente os serviços públicos só vão poder ser executados de forma correta e de forma com melhor qualidade a partir de uma valorização também do servidor público. Como eu disse inicialmente, eu acho que eu vejo a formação dos blocos como uma evolução da casa. Antes nós tínhamos um bloco independente que votava junto, que às vezes atuava em plenário junto, mas não tinha essa identidade de discussão completa dos projetos. E o que a gente está vendo agora é uma evolução disso. Okay. E eu acho que isso é muito salutar à democracia, à cidade de Porto Alegre, e vai haver uma contribuição muito forte nos debates dos temas prioritários da cidade. Beleza. Obrigado, vereador. Vereadora Sofia, recado final. Acho que cabe, Clayton, agradecer e dizer aos nossos colegas que eu fico muito contente. Eu também entendo como um amadurecimento, um avanço. Vejo pelas falas de vocês, acho que o programa mostra isso, né? Uma identidade maior, porque acho que os blocos não podem ser casualísticos, eles têm que, oportunistas, né? Não sei se oportunidade, eles têm que constituir identidade, porque a cidade possa acreditar na política, né? E enxergar qual é a sua identidade do cidadão, né? Para isso a política. E o nosso bloco PT e PSOL, que tem militantes, claro, da base e diálogo com o PCdoB, ele tem também uma identidade na discussão, na construção do debate nacional e estadual. Queria encerrar dizendo isso, né? Nós fazemos uma crítica muito grande às reformas da Previdência que vem aí, a reforma trabalhista. Nós estamos com os movimentos sociais combatendo isso, porque é na mesma lógica de que o capitalismo entra em crise para manter os altos lucros de bancos, de rendimentos. Nós temos que retirar dos trabalhos, de quem vive da força do trabalho, né? Nós somos contrários a isso, essa identidade é muito forte entre o PT e o PSOL. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, achamos que o governador Sartori tem que buscar soluções que sejam de refinanciamento do estado e não de penalização da pesquisa, do conhecimento e do funcionalismo. Então nós temos essa identidade de luta aqui no município, no estado e na União, e estaremos ao lado da população para esse sentido, né? Que a democracia garanta mais direitos e não a democracia seja apenas uma forma de maquiar os privilegiados de sempre, os privilégios de sempre. Então é nisso que com isso vocês podem contar com o bloco de oposição. Obrigado, vereadora. Vereador Janta, para encerrar, deixa eu só colocar uma questão aqui, se for preciso ter um tempinho mais para o senhor finalizar aqui, mas algumas questões foram colocadas aqui que eu gostaria de fechar para a gente alinhavar esse nosso debate, que foi colocado pela vereadora Sofia, as questões com possibilidade de terceirizações, né, dos serviços aí, só para colocar essa provocação agora, também no final. As terceirizações, ela existe desde o governo do PT, desde o governo do Olívio, do Verle, do Tarso, do Fogaça, elas existem. Nós estamos revendo todos os contratos. Né? Todos os contratos. Tem, por exemplo, a Capina está parada, nós estamos revendo o contrato da Capina. Coleta de lixo, deu um estresse a semana passada, nós estamos revendo o contrato da coleta de lixo. Estamos vendo todos os contratos de terceirização. Existe a terceirização. Né? No Congresso, a de meio ela é proibida, nós vamos manter isso, né? Não pode existir a terceirização de fim. Agora, nós estamos revendo todos os contratos. Né? Quando se fala na questão do mercado público, as pessoas vão vender o mercado público, é terceirizado. Não existe nada público dentro do mercado público. Só o prédio. Né? O prédio. É tudo terceirizado. Não tem um restaurante popular dentro do mercado público. Falta isso. Né? Não tem um restaurante popular dentro do mercado público. Hoje em dia é proibido ter música dentro do mercado público. Para botar aquelas feiras lá, eu participei daquilo ali. Tem feiras ali que são minha autoria. Foi um inferno para botar uma feira lá dentro. Feira do disco usado, feira de antiguidade, foi um inferno.
para conseguir botar uma feira dentro de um espaço público. Então nós queremos discutir. A gente joga a bola para o alto e vamos trazer a sociedade para discutir. Vamos trazer a sociedade para discutir. Nesse sentido, nós somos parceiros. Vamos trazer a sociedade para discutir, mas hoje em dia o mercado público é terceirizado. Nós queremos fazer parte da gestão. Pegou fogo o mercado público, quem é que arrumou? A União teve que dar dinheiro, a Prefeitura teve que dar aporte. Então nós queremos discutir essas questões. E eu tenho eleitores lá dentro do mercado público, vou ficar bravo comigo quando eu digo que eu estou falando. Mas é isso. Agora, nós queremos construir uma cidade para todos. O PP, o PTB, o Solidariedade, os partidos que estão na base. Nós queremos ajudar o prefeito a construir uma cidade para todos. Nós tínhamos um projeto de campanha. Nosso candidato a prefeito foi o Maurício Zedrico. Nós tínhamos um projeto de campanha. Sentamos com o Marquesan, incorporou coisas que nós acreditávamos, a abertura dos postos de saúde, o sistema integrado de segurança, que nós acreditamos, tem que, se consegue ver o brinco do Neymar quando vem aqui, a tatuagem da namorada nova do cara quando vem aqui, não consegue ver a cara de um bandido dentro do carro, pelo amor de Deus, Então nós queremos usar esses sistemas, acreditamos de diminuição de CCs, acreditamos nisso, tem que diminuir CCs, tem que valorizar o servidor público, tem que ter meritocracia, tem que valorizar, tem que ter meritocracia, tem que trabalhar, nós temos que entender que somos funcionários da população de Porto Alegre. Vereadores, senhora, muito obrigado pela presença aqui no Porto Alegre em Debate, muito obrigado por trazer esses temas aqui, e discutir com a sociedade essas questões que estão colocadas aqui, que vão se refletir evidentemente no plenário, mas que evidentemente também vão se refletir na sociedade porto-alegrense. Muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Siga acompanhando o trabalho da TV Câmara, vá lá na nossa página no Facebook. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá.